Por volta de 2000 a.C., os seres humanos saíram de cabanas humildes para monumentos enormes. Na África, as grandes pirâmides surgem às margens do Nilo. Os primeiros estágios de Stonehenge surgem na Grã-Bretanha Antiga. E de volta à Suméria, montes-templos artificiais chamados zigurates erguem-se cada vez mais altos para o céu. Para cimentar estas estruturas enormes, os construtores da Suméria usam uma substância que transborda de poços ao longo do rio Eufrates. É chamado betume. Usado como asfalto no mundo moderno, é o primeiro produto petrolífero a ser explorado pela humanidade. Enquanto o betume é altamente valorizado, a substância mais leve e fina escorrendo no chão junto com ele é considerada um aborrecimento para os antigos, porque pega fogo muito fácil. Os antigos a chamam de nafta, nós a chamamos de gasolina. E ela é um dos primeiros indícios dos vastos campos de petróleo que um dia transformarão o berço da civilização em um centro de riqueza e de guerra. O legado dessas primeiras civilizações pode ser visto de maneiras surpreendentes. O sistema de contagem suméria baseava-se no número 12 em vez de 10, razão pela qual dividimos nossos dias em 2 blocos de 12 horas. A nossa hora em 60 minutos e os nossos minutos em 60 segundos. Os sumérios também provavelmente inventaram a roda, o que eventualmente leva a uma outra invenção que vai mudar o curso do mundo: a carroça. Então, se juntarmos a invenção suméria da roda com a domesticação do cavalo que ocorreu entre esses povos nômades, temos uma peça de tecnologia militar formidável. Por volta de 1200 a.C., um choque de civilizações que usavam carroças corta as rotas de comércio de cobre e estanho. Os metais necessários para fazermos ferramentas e armas de bronze, mas, felizmente, as estrelas nos deram uma alternativa: o ferro. Agora, os ferreiros fazem uma descoberta crucial. Ao trabalhar em altas temperaturas, eles podem liberar o poder desse metal antigo. Mais fácil de afiar, 700 vezes mais comum na Terra do que o cobre, ele é um diferencial. A humanidade entra na Idade do Ferro. Conforme chegamos ao primeiro milênio antes de Cristo, a história nos levou a um passeio selvagem. Da explosão inicial do Big Bang. Pela formação da Terra em suas primeiras criaturas até a ascensão do homem, nós vimos a Idade do Gelo criar pontes para espalhar a humanidade ao redor do mundo. Então nos prende em diferentes continentes, deixando-nos para sobreviver com o que tínhamos em mão. Então, por volta de 1000 a.C., o mundo continua um lugar dividido. A rede de comércio que liga grande parte da Eurásia e África do Norte ainda não penetrou os desertos mais secos do planeta ou cruzou os mais vastos oceanos. Deixados de lado pela geografia, existem pessoas em lugares como a África subsaariana e nas Américas. Com menos animais e plantas fáceis de domesticar, eles permanecem ligados a formas mais antigas de vida. 2600 anos antes de nós. 600 antes de Cristo. A cavalaria havia chegado. Os humanos vão a cavalo para a batalha pela primeira vez. Nós vimos que apenas domar um cavalo dá ao homem uma enorme vantagem. Agora, associá-lo com armas de ferro nos torna quase invencíveis. Estes avanços na tecnologia não apenas tornam possível a capacidade de lutar, eles tornam impérios possíveis. 323 a.C. E essa é a história dos milênios seguintes. Com novas tecnologias e logística melhorada, os impérios se espalham, unindo enormes áreas de terra sob um controle central.
Conforme os impérios crescem, crescem também novas crenças. Um fenômeno interessante que vemos com o surgimento desses impérios é a ideia do monoteísmo. É a ideia de um Deus universal que se desenvolve com o tempo e é um fenômeno. O judaísmo emerge, do qual nós eventualmente obtemos o cristianismo e o islamismo. O budismo e o hinduísmo também surgem. As 5 grandes religiões de hoje têm suas raízes nesta era notável. Dinastia Han. Apesar dos impérios se espalharem, algumas grandes potências permanecem isoladas. A ascensão dos Himalaias 50 milhões de anos antes deixou a China fora do comércio com o resto do mundo. Mas isto está prestes a mudar. Dinastia Han. Por volta de 100 a.C., o imperador chinês envia um emissário para o oeste em busca de alianças. As rotas que ele viaja vão se tornar as rotas da seda. Dinastia Han. Uma rede de comércio enorme que liga a China pela Ásia Central até o Império Romano. A China junta-se ao mundo. Império Romano. Pelo que sabemos, nenhum comerciante chinês conhecia um romano, nenhum romano conhecia um chinês. Pelo menos nesse primeiro período das rotas da seda. Mas aí este vasto comércio começou a explodir. Entre cerca de 100 a.C. e 200 depois de Cristo, temos 3 séculos de intercâmbio comercial e cultural num nível que não havia sido visto antes da história humana. Mas esta nova rede humana também desencadeia perigos ocultos. No início da Era Comum, grandes impérios apareceram, e uma enorme rede de comércio conecta grande parte da Europa e da Ásia. Mas as rotas de comércio também carregam uma ameaça invisível. A doença. Enormes epidemias que alguns culpam por derrubar tanto o Império Romano como a dinastia Han da China. Mas estas redes também contribuem para a propagação da religião. Em 312 d.C., o imperador romano Constantino converte-se ao cristianismo, abrindo o caminho para torná-lo a religião dominante da Europa e do Ocidente. Três séculos mais tarde, o Islã também emerge, uma religião que vai, num período, unificar um território 2,5 vezes maior que o Império Romano. O comércio árabe irá impulsionar a inovação para os próximos 1000 anos e expandir a rede global para lugares que nunca havia ido antes. Os árabes se localizam no meio da Afro-Eurásia. Tem comerciantes árabes que estão navegando para a China. Tem comerciantes árabes viajando até o Oceano Atlântico. Então eles estão bem no meio da ação. O segredo do comércio árabe? O camelo. Uma criatura cujo ancestral, como o cavalo, escapou para o outro lado da ponte de terra de Bering, para fora da América do Norte. Uma caravana de 6 camelos pode levar até 2 toneladas de carga e viajar 150 quilômetros por dia. 2 vezes a carga de uma caravana de burros, na metade do tempo. Pela primeira vez, caravanas de camelos abrem rotas de comércio confiáveis que cruzam o deserto do Saara, levando à formação dos primeiros estados da África Ocidental. O comércio árabe se expande, levando o sal do Saara a Roma, o arroz do leste da Ásia para a Índia, os segredos de fabricação de papel da China para a Europa e inúmeras outras invenções e ideias ao redor do mundo. De onde vem a palavra usada para limão? De onde vem a palavra usada para café? Todas elas são em árabe. Porque os árabes trouxeram um grande número de culturas alimentares para a Europa. As culturas cítricas de laranja vêm do sul da China. Mas elas não chegam ao Ocidente até a grande era dos árabes.
No norte da África Islâmica, um comerciante italiano chamado Leonardo Fibonacci torna-se conhecedor dos modos dos comerciantes árabes. Ele se prende em um sistema de contas simples, mas engenhoso que se originou na Índia, mas é amplamente utilizado no mundo árabe. Seus escritos irão difundir esse conhecimento para a Europa e ao redor do mundo. Com todos fazendo contas de forma igual, os negócios e o comércio vão explodir. E por causa de Fibonacci, as pessoas ainda hoje quase universalmente usam os números conhecidos como algarismos árabes. Mas há outra ideia que os comerciantes árabes vão espalhar. Algo ainda mais influente. Ela origina-se na China por volta de 800 depois de Cristo. Um alquimista chinês em busca de uma fórmula para a vida longa se depara com a química que pode levar à morte súbita. Ele combina carbono e enxofre com salitre, um composto de potássio, nitrogênio e oxigênio. Forjado nas estrelas, esses elementos agora se juntam para fazer pólvora. A receita da pólvora no final vai para o ocidente pelas rotas da seda até o mundo islâmico, onde os guerreiros muçulmanos vão usá-la para disparar balas de canhão contra os cristãos das cruzadas. Os europeus gostam da ideia, abraçando e aperfeiçoando as armas de pólvora. "500 anos antes de nós. 1492 depois de Cristo. Há cerca de 400 milhões de pessoas no mundo, mas ele ainda é dividido em dois. Nas Américas, as civilizações dos astecas, maias e incas estavam no auge. Enquanto do outro lado do mundo, como resultado da queda de Roma, a Europa estava rachada como um ovo em estados individuais. Para o italiano Cristóvão Colombo, isso significa que ele pode pedir financiamento para uma sucessão de governantes europeus. Até que ele finalmente convence o rei e a rainha da Espanha a apoiarem as suas expedições. Foi necessária toda a história da Terra para que a viagem de Colombo fosse possível. Para seguirem ao vento, ele usa velas triangulares, uma tecnologia copiada dos árabes. Para guiá-lo, a bússola, uma invenção da China. E para orientar a agulha, um campo magnético criado pelo núcleo do planeta em si. Apesar de Colombo estar à procura de uma nova forma de chegar à Índia, ao invés disso, o que ele faz é finalmente e para sempre ligar as duas metades do mundo. A viagem não é apenas significativa na história americana. Como você verá, é um evento crucial para toda a história humana. Nada jamais será igual. O fim da Idade do Gelo isolou grandes bolsões de humanidade em lados separados do mundo por mais de 15 mil anos. Agora, isso está prestes a mudar. A viagem de Cristóvão Colombo em 1492 é ensinada como um dos eventos mais significativos da história americana. Na verdade, é um dos eventos mais significativos de toda a história humana. Antes dessa viagem, as grandes zonas do mundo existiam em grande parte isoladas. Ao atravessar o Atlântico, Colombo abre a zona do vasto território americano, estes dois continentes enormes das Américas do Norte e do Sul, com os milhões de pessoas que estão vivendo lá e os recursos que estão disponíveis. E pela primeira vez, pessoas que vivem na Eurásia tomam consciência desta outra parte do mundo. Até a viagem de Colombo, estas pessoas poderiam muito bem estar vivendo em planetas diferentes, de tão isolados que estavam. A rede de comércio que começou com as primeiras civilizações conectou a Europa, a Ásia e a África, agora chega através do Atlântico. Nesta nova e vasta rede global, novos centros se formam. E mais uma vez, o poder vai mudar.
Nos últimos 2000 anos, em geral, a Europa não foi tão importante. Então nós entramos na Era de Colombo. E adivinha só, este é exatamente o momento em que vemos a ascensão do Ocidente. É aí que o Ocidente começa a assumir, quando ele se encontra completamente no centro da maior rede de comércio que o mundo já viu. Agora os alimentos que tinham se isolado nos continentes desconectados começam a se mover ao redor do mundo. O milho das Américas aparece no Egito e na China. As batatas dos Andes se mostram perfeitamente adequadas aos solos da Irlanda e da Rússia. Os velhos grãos que cresciam férteis, como o trigo, começam a alimentar as Américas. Novos alimentos significam mais calorias, mais energia. Em 3 séculos após a viagem de Colombo, a população do mundo vai mais que dobrar para 900 milhões. Mas as forças desiguais nos 2 hemisférios agora chegam num clímax mortal. Os conquistadores europeus, herdeiros da agricultura e dos animais do crescente fértil e da difusão do comércio pelas vastas redes do Velho Mundo, chegam com armas, montando cavalos e portadores de doenças infecciosas. O resultado? Carnificina. Nos anos seguintes da primeira viagem de Colombo, 95% da população nativa das Américas vai morrer pelas armas e germes europeus. Depois que os hemisférios se conectam, nada mais será igual. Veja a incrível história do açúcar. Quimicamente, é a única fonte de combustível para o nosso cérebro, uma substância que estamos programados a desejar. O açúcar bruto vem principalmente da cana. Mais uma vez, uma grama terá o papel central na história da humanidade. Cultivada pela primeira vez mais de 6.000 anos antes na Ásia, os europeus descobriram o açúcar no Oriente Médio durante as cruzadas e o levaram para casa. A Europa estava viciada, mas não havia praticamente nenhum lugar na Europa onde o açúcar pudesse crescer. Aí nós temos Cristóvão Colombo e a descoberta do Novo Mundo. E os conquistadores espanhóis. Sim, eles inicialmente estão muito interessados no ouro e na prata. Mas, na verdade, eles só querem ficar ricos e não ligam como conseguir isso. E depois que o ouro e a prata foram saqueados, o próximo passo é criar as plantações de açúcar. Os próprios espanhóis não querem trabalhar nas plantações de açúcar. Eles começaram a procurar uma nova força de trabalho. E mais do outro lado do Atlântico, há um lugar onde se pode comprar escravos. E se olharmos para a história da escravidão, o destino número 1 de escravos da África são as plantações de açúcar. Então, a evolução do açúcar molda o desenvolvimento da história no Oriente Médio, nas cruzadas, na conquista da Mesoamérica e mesmo na história da escravidão da África para as Américas. 300 anos antes de nós. No ano de 1700, a humanidade atingiu um muro. A maioria dos seres humanos continua tendo uma vida simples, mais que nossos antepassados. Quando você pensa no mundo em 1700, a maioria das pessoas eram agricultores. Praticavam agricultura de subsistência em pequena escala. A maioria das fabricações eram feitas em oficinas. Em 1700, demora mais de um ano para a carga e a informação circular o planeta. Mais tempo do que demoraria hoje para chegarmos a Marte. O que nos impede é a forma que dispomos de nossa energia. No Egito de 2000 a.C., 90% de todo o trabalho era feito por músculos humanos, com animais no restante. Em 1700, na Europa, a maioria dos trabalhos, 70% ainda era feita pelo músculo humano. A força muscular por si só não podia abrir o caminho para a Idade Moderna, mas há um avanço escondido nas profundezas da Terra.
Enquanto a nossa história do mundo em 2 horas chega a um final, a humanidade atingiu um muro. O progresso humano está parado pelos limites de nossos músculos. Para rompê-los, vamos precisar de uma nova forma de usarmos nossa energia e mudar a história do mundo. Lembre-se que há bilhões de anos, o ferro das estrelas em explosão foi recolhido pelo planeta Terra durante sua formação. Há milhares de anos, o homem começou a utilizar este ferro para ferramentas e armas. Para manter as nossas forjas queimando, nós começamos a cortar nossas florestas. Agora, 300 anos antes na Grã-Bretanha, o ferro está em alta demanda e as árvores estão se esgotando. Os britânicos precisam de uma nova fonte de combustível e, graças aos restos deteriorados de samambaias antigas, eles têm uma: carvão. Mas o carvão em si não fará a humanidade entrar na modernidade. Há mais uma reviravolta decisiva na história. Enquanto a busca por carvão leva os mineiros cada vez mais no fundo do solo, a água começa a inundar os túneis. Para bombear a água para fora, uma nova invenção é necessária. Em 1712, Thomas Newcomen produz uma bomba alimentada pela queima do carvão e impulsionada pelo vapor. A máquina de Newcomen é, na prática, o primeiro motor a vapor. É esta combinação de energia e motor combustível e máquina que irá libertar o homem dos limites de seu próprio músculo e mudar o mundo. A Revolução Industrial começa. Junto com as revoluções políticas na América e depois na França, esta revolução tecnológica transforma para sempre a paisagem do mundo. E em pouco tempo, o mundo do Atlântico tornou-se o novo líder econômico, portanto, líder cultural, líder político e líder militar. E vai dominar a geopolítica global a partir daquele momento até hoje. Trens passam por todo o campo. Na década de 1870, o motor a combustão interna chega e os alemães inventam a sua grande novidade, o automóvel. Gasolina, a substância que os antigos consideravam inflamável demais para ter alguma utilidade, se torna o bem mais importante do planeta, alimentando ainda mais as inovações. O telégrafo e o telefone levam mensagens na velocidade da luz. Com a eletricidade, a humanidade recupera a noite das trevas. O centro do poder mudou. Em 1800, europeus e seus descendentes controlam 35% das terras no planeta. Em 1900, eles controlam 85%. Por volta do século XX, os combustíveis fósseis e o motor a combustão interna amplificaram tudo, incluindo a guerra. Esta tecnologia fez do poder militar e da conquista militar algo que poderia ser internacional. Internacional de uma forma nunca vista antes. No século XX, quase 3 vezes mais pessoas são mortas como resultado da guerra do que nos últimos 2000 anos da história humana juntos. A aplicação das habilidades e tecnologias industriais do século XVIII chegou ao seu ponto culminante com esses eventos extraordinários. E tudo está sendo conduzido de novo pelos micro-organismos fossilizados de entidades orgânicas que desapareceram nos pântanos antigos há muitos milhões de anos. A Revolução Industrial também permite que a população humana exploda. Levou 200 mil anos da história humana, desde a aurora do homem até o ano de 1900, para a população chegar a 1 bilhão e 600 milhões. Agora, nos 100 anos do século XX, ela quase que quadruplica para mais de 6 bilhões. O século XX é o momento mais extraordinário da história humana. Nunca vimos antes mudanças numa escala tão grande. O presente.
Em 31 de outubro de 2011, o número total da população da Terra atingiu os 7 bilhões. Nós somos os jogadores dominantes no planeta. Aprendemos a aproveitar 50 mil vezes mais a energia do que nossos antepassados de apenas 10 mil anos antes. Essa energia impulsiona nossas vidas movimentadas numa rede literalmente mundial, que, como vimos, esteve na estrada sempre que os seres humanos andaram pela Terra. Nossa história de 2 horas está chegando ao fim. Uma história que começou, na verdade, há 14 bilhões de anos. Com um pequeno universo, onde tudo estava em um só lugar. Em seguida, o Big Bang. Toda a energia que já existiu criada em um instante. A gravidade esculpiu nosso universo. Por bilhões de anos, estrelas e supernovas criaram todos os elementos que no final precisaríamos. Depois, uma Terra extrema tomou forma e ficou nas condições adequadas para suportar a vida. À medida que o planeta evoluiu, a vida competiu por energia e cresceu cada vez mais complexas. Eventualmente, as condições estavam boas para nossa espécie nascer. Nós dominamos a pedra e o fogo. Quando a idade do gelo chegou, nos espalhamos pelo planeta. E quando o gelo derreteu, estávamos presos em diferentes continentes. Aprendemos a dobrar plantas e animais à nossa vontade. Nós construímos cidades. Depois, civilizações. Criamos uma vasta rede que ligou impérios, juntou os continentes e em seguida cruzou os oceanos. Justo quando parecia que tínhamos chegado ao nosso limite humano, encontramos a energia e a tecnologia para levar-nos ao futuro. Na Terra, as sementes do passado floresceram num presente cheio de energia e criatividade. As histórias de milhares de vidas têm sido vistas como o pano de fundo de um universo quase vasto demais para se compreender. Em tudo o que fazemos, em tudo o que somos, continuamos monumentos vivos do passado, à medida que continuamos a fazer história a cada dia.